dos motivos que faz com que a Artemisia foque no público de baixa renda é a frequência com que essa população ela se encontra em situações de vulnerabilidade. Ou seja, condição de vulnerabilidade basicamente é o quão exposto ou quão frágil você fica numa situação de emergência. Por exemplo, uma morte de um familiar, a perda de um bem, uma doença inesperada, uma gravidez inesperada. E aí, quando a gente está falando do público de pessoas com deficiência, essa situação de vulnerabilidade ela se agrava ainda mais. Então, é por isso que a gente apoia, sim, a empresa de tecnologia assistiva. A gente acredita que são empresas que precisam de apoio, precisam ser incentivadas. O grande problema com essas soluções é que, pelo fato de elas serem nichadas, né, elas trabalham com público de nicho, elas enfrentam muitas barreiras para gerar receita. Então, são empresas que têm aí um desafio no seu modelo de receita muito, muito grande. E aí o Fernando, que vai apresentar a próxima empresa aqui, ele desenvolveu uma empresa de tecnologia assistiva, só que ele conseguiu ultrapassar essa barreira. Então, em poucos meses, né, da startup até agora, desse processo de aceleração, conseguiu gerar R$1 milhão em receita e já conseguiu receitas já para os próximos anos. E aí o Fernando vai explicar para vocês como é que ele está conseguindo fazer isso. Ó, Fernando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando, sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela Federal de Itajubá. Faço mestrado na USP em Sistema de Informação, estou trabalhando com reconhecimento automático da área de língua de sinais e atuo como professor de Libras na Federal de Alfenas. Bom, pessoal, o que eu acabei de falar aqui é exatamente aquilo ali em língua de sinais. Como é compreender alguns dados ligeiros que descrevem a cena e fazem você sorrir e sentir-se sereno com a palavra falada de mão em movimento que te torna parte desse mundo tão amplo? Você precisa ser surdo para entender. Esse sentimento que vocês tiveram de não entender o que eu estava falando aqui em língua de sinais é o que 2 milhões de surdos sentem todo dia, tá? Até uma tarefa simples de ir ali na padaria comprar um pão, ele não vai entender o que a pessoa está falando, ou numa tarefa mais complexa, numa consulta médica, por exemplo. E por que esse surdo tem essa dificuldade? 95% dos surdos eles nascem em famílias de ouvintes. Tá? Vão acabar tendo um contato tardio com a língua de sinais, muitas vezes somente na escola, e esse contato vai se dar na faixa de 5, 7, 10 anos de idade. E esse contato tardio vai proporcionar um problema muito sério de aquisição de conhecimento. Não só no português, mas também em todas as outras áreas. Por quê? Porque aquela engrenagem ali, ó, a língua, ela começa a fazer sentido no cérebro da gente com 2 anos de idade. Só que essa criança surda ela vai começar a ter contato com 5, 7, 10 anos de idade. E o que aconteceu durante esse tempo? O cérebro da gente é parecido com um músculo. Você tem que estimular ele para ele poder desenvolver. Se você não estimula, ele acaba atrofiando, que é o que acaba acontecendo com os surdos. Eles nascem com um potencial intelectual igualzinho ao nosso, só que ele acaba perdendo esse potencial porque não é estimulado no tempo certo. E prova disso são os dados do MEC, que apenas 3% deles tinham o ensino médio concluído. Tá? Hoje em dia, o que a gente tem? Não temos lugares acessíveis, instituições públicas e privadas não atendem os surdos em língua de sinais, e não temos também profissionais suficientes que saibam língua de sinais para atuar como intérprete em todo lugar. A lei prevê difusão da língua de sinais e acessibilidade em todos os lugares públicos. Nesse contexto, surgiu a Incluir Tecnologia. Não só nesse contexto, eu sou irmão de surdo vivendo esse contexto, surgiu a Incluir Tecnologia. Já atuamos em todo o Brasil na área de prestação de serviço em língua de sinais, não só na capacitação, mas na interpretação em várias instituições de nível federal. Por exemplo, a gente poderia citar a Federal de Pelotas, lá na Federal de Itajubá mesmo, a gente já teve algum trabalho também. E, para solucionar essa questão da surdez, a gente tem 2 opções. Colocar um intérprete de Libras em todo lugar, que é praticamente impossível, é um alto custo,
e a gente não tem profissional para isso. Tá? Imaginem colocar um intérprete de Libras em todas as agências bancárias, todos os hospitais, etc. Existem algumas soluções que estão partindo para tentar fazer a tradução automática, só que essa tradução automática hoje, ela só faz do português para a língua de sinais. A gente não tem uma solução ainda que faça da língua de sinais para o português. Então, o que esse surdo está falando? Eu só vou falar para ele, ele não vai me falar nada? Então, e além disso, a gente encontra o problema que muitas vezes essa tradução está muito literal, ela não está fazendo língua de sinais de fato, ela está fazendo uma coisa que a gente chama de português sinalizado, tá? Que não é a língua de sinais de fato. E muitas vezes elas usam a internet e a gente sabe que a infraestrutura no Brasil de internet não é muito boa. Pensando nisso, a Incluir Tecnologia desenvolveu o LibraSac. O que é o LibraSac? É uma ferramenta para colocar um intérprete de Libras em todo lugar, de maneira virtual, através de videoconferência. Então, teremos profissionais que sabem língua de sinais, de fato, atuando e fazendo a intermediação da comunicação. De baixo custo, porque a pessoa só vai pagar quando usar, então não vai ter um funcionário lá ocioso, e com um consumo de internet muito abaixo do normal. Como que a gente está trabalhando? Estamos trabalhando com as empresas empregadoras que possuem deficientes nos seus quadros de funcionários, que eles têm que cumprir uma cota, e prestadores de serviços, bancos, aeroportos, hotéis. Já temos um contrato fechado com um órgão público, que é a Superintendência Regional de Trabalho lá de Porto Alegre, para poder prestar esse serviço. E a gente quer chegar até o consumidor final, a gente quer chegar para o pai, para a mãe, que quer ter a interação em língua de sinais com seu próprio filho. Como resultados, como o Renato já citou, a empresa já faturou mais de R$1 milhão na prestação de serviço. Temos o LibraSac em uso em 2 lugares, que é no Senai e na Superintendência Regional de Porto Alegre. E a nossa meta é dobrar esse resultado. Já temos R$1 milhão de contrato assinado para 2014. E continuar fazendo o próximo sorrir. A nossa meta é fazer aqueles 2 milhões de surdos lá, ter acesso a qualquer ambiente em língua de sinais. Então, essa é a Incluir Tecnologia com o LibraSac, uma ferramenta para colocar um intérprete de Libras em todo lugar através de videoconferência a baixo custo. Muito obrigado.